nosso pastor que está trazendo a palavra de Deus essa noite. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor Deus, ó Pai, porque por tudo que já tivemos, Senhor, nesse momento, Senhor Pai, entregando a Ti, Senhor. Te peço agora os Teus servos, Senhor, como já tem usado, Senhor. Derrama, Senhor Pai, o Teu poder sobre eles, Senhor Deus, ó Pai. Que o que Ele posto no seu coração, Senhor Pai, possa iniciar também nessa noite. Usa como vaso e é nosso, ó Pai. Que nossos corações possam estar abertos para ouvir a Tua mensagem. Fala o que necessitamos de ouvir nessa noite. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós sabemos esse texto, que fala muito aos nossos corações. E cada versículo fala quando nós estamos em atitude de meditação, em atitude de reverência, em atitude de dizer: Senhor, fala comigo através da Tua palavra. E quando nós lemos a palavra de Deus, há Deus falando conosco, nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir. Amém? Assim diz a palavra. Todos acharam? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros de Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A santa graça pela esperança da salvação. Título, né? 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode puxar, guardada nos céus e para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já preste a se revelar nos últimos tempos, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um pouco constritos com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual não visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vós alegrais o inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé e salvação das almas, da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que havia de vir e a glória que lhes havia de seguir, as quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, ele ministravam estas coisas que agora nos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, buscar o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo o lombo do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente nessa que se ofereceu na revelação do Senhor Jesus Cristo, como filhos obedientes, não usando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, é que a acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa vida, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatada da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido
ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, dando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Amém. Os amados irmãos, por isso tomar assento, adorando a Deus. Nós vemos que nessa leitura Pedro nos ensina, nos orienta, nos exorta a servir a Deus em obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. E graças a Deus que os apóstolos, os discípulos foram obedientes à ordem do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. E os apóstolos obedeceram, disseram fazer a vontade de Pai, nosso Pai Celestial. Então nós vemos que no versículo de número 3, João Pedro escreve assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Esta palavra, o poder de Deus, o Evangelho, as boas novas de salvação, chega a nós. Porque homens que foram obedientes à chamada divina, homens que queriam morrer pela palavra de Deus, pregaram o Evangelho, anunciaram o Evangelho, obedecendo e guardando os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. No versículo 8 nós vemos aqui dizendo: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de ver, que por tradição recebeste dos... Cada um de nós tinha uma tradução, cada um de nós tínhamos uma cultura. Mas quando o poder do Evangelho de Jesus Cristo nos alcançou, a versículo 9 fala: mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado em... É este poder, o poder do sangue de Jesus Cristo. É que nós estamos aqui reunidos para entregar a Deus o nosso culto racional, para entregar a Deus a nossa adoração, porque nós não estamos servindo homens, nós estamos servindo a Deus. Estamos servindo ao Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou com o seu precioso sangue. E muitas vezes nós esquecemos do poder do sangue do Cordeiro. Nós esquecemos do que a palavra está nos ensinando a cada dia. E por isso eu quero trazer à memória dos irmãos o sangue do Cordeiro. Mas, com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e contaminado, nós somos resgatados da nossa boa maneira de viver. Então o sangue de Jesus tem um poder inesgotável. Esse sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário tem um poder. E quando você passa por esse sangue, você é purificado. É esse sangue que nos dá a vida, porque nós participamos da ceia do seu comunhão com Deus. O sangue da vida eterna, o sangue que limpa de todo pecado, de toda iniquidade, o sangue de toda doença física, toda doença emocional, toda doença espiritual, porque nós cremos por ele. Porque a palavra de Deus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, e Jesus derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário. No Getsemane, no jardim de Getsemane, Jesus suou grandes gotas de sangue por sentir o peso do pecado da humanidade. Ele começou o seu sofrimento. Os irmãos sabem da história, não vou detalhar aqui, porque os irmãos já conhecem a história. Mas o sangue foi vertendo a cada passo que Cristo dava. Ele foi vertendo seu sangue em favor da humanidade, em favor do homem
perdido, porque Adão pecou, e o pecado entrou no mundo inteiro e todos nós somos pecadores. Mas Deus preparou o seu plano perfeito, Deus preparou o plano da redenção para mim e para você, para participarmos do reino celestial. É pelo poder do sangue de Jesus. E quando nós entendemos o poder do sangue de Jesus, nós começamos a lembrar o grande amor de Deus revelado, porque a palavra fala em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós cremos, cada um dos irmãos acreditou na palavra que traz vida, o verbo vivo, Jesus, e entregou a sua alma, a sua vida para Jesus, aceitando como Senhor e Salvador da tua alma. E hoje o meu nome, o teu nome já está, consta no livro da vida. E nós vamos entrar na cidade santa pelas portas, pelo sangue do Cordeiro. Amém. É pelo sangue. Se não for pelo sangue, nós não entramos. Que é o sangue que purifica, é o sangue que liberta, é o sangue que transforma, é o sangue de Jesus. Então eu quero meditar com os irmãos a respeito do sangue, em alguns versículos da palavra de Deus. E eu notei aqui, o sangue de Jesus nos purifica. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. É o sangue, amados irmãos. E quando você medita, quando nós meditamos esta palavra, a palavra diz: mas se andarmos na luz, nós temos que andar na luz de Jesus Cristo. A palavra de Deus, a palavra para os meus pés, a tua palavra, luz para os meus caminhos. Salmo 109, versículo 105. Nós meditamos na palavra, que é o verbo vivo, Jesus. Estamos como Ele na luz está, comunhão uns com os outros. Então eu tenho comunhão com meus irmãos, porque os meus irmãos fazem parte da família de Deus. Não é um povo diferente, é um povo que ama a Deus, é um povo que ama a vinda de Jesus, é um povo que ama fazer a vontade de Deus. E eu tenho que ter a comunhão com meus irmãos. A palavra está dizendo aqui: temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oh, glória! Nós temos que ter comunhão com meus irmãos, porque Jesus morreu pelo meu irmão, pela minha irmã. Jesus derramou sangue por cada um de nós. Eu tenho que amar meus irmãos e amar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós amamos a Deus e o teu próximo como a ti mesmo, nós estamos obedecendo a palavra de Deus. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Mas é tão difícil obedecer. Tão difícil obedecer. Ele escreveu no versículo 2: eleito segundo a presciência da santificação do Espírito, para obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos seja multiplicada. Nós somos chamados para ser obedientes, sermos obedientes a Deus. Mas para nós obedecermos a palavra de Deus, nós temos que ter a palavra em nosso coração, ter a mente de Cristo. Quando nós temos a mente de Cristo, nós obedecemos a palavra. Porque entendemos pela palavra de Deus que o Espírito Santo nos conduz à verdade. Porque eu e você temos o Espírito Santo. Quando eu aceito Jesus, recebo o selo. Eu sou selado. Propriedade divina, pertence a Deus. Mas Jesus diz: cai em Jerusalém até que do alto seja poder. E nós precisamos buscar este poder do alto, o enchimento
Espírito Santo para viver na plenitude do Evangelho, quer dizer, Espírito. Quanto mais você e eu nos enchemos do Espírito Santo, você vai discernir, você vai descobrir, nós vamos descobrir as astutas ciladas do diabo. Porque o inimigo da minha alma, da tua alma, não quer que você seja cheio do Espírito Santo. O inimigo da tua alma não quer que você busque a Deus. O inimigo da nossa alma não quer que nós estejamos unidos. E ele procura lançar contendas e divisões em nosso meio. Porque ele é ardiloso, ele não quer que você seja um instrumento de bênção para o seu irmão, para a sua família, para a sua casa. Então ele procura. O inimigo é ardiloso, ele é astuto. E com ele não se brinca. E nós não estamos brincando de evangelho, nós estamos falando a palavra de Deus. É esta palavra que edifica, essa palavra que transforma, essa palavra que traz vida, essa palavra que traz esperança. O evangelho de Jesus. E quando nós obedecemos a palavra, meditando nela de dia e de noite, e nos enchendo do Espírito, no nosso lema, Efésios 1:18, você começa a navegar no Espírito. Aleluia. Mas é tão difícil. É uma luta. É uma dificuldade. É um impedimento que o inimigo está fazendo para que você e eu não vivamos na dimensão do Espírito. Que nós sejamos crentes acomodados. O inimigo tem anestesiado muitos. E precisamos orar por esses irmãos, para que o inimigo não nos engane, para que o diabo não os trague, para que eles não percam a salvação da alma. Por Jesus não pensou lá na cruz do Calvário. Hebreus 9:14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Então o sangue de Jesus nos purifica a nossa consciência. Quantas vezes a nossa consciência acusa, falando: eu menti, eu omiti uma verdade, não falei a verdade correta para o meu esposo, para a esposa, para o meu amigo, para o meu pastor. Mas o sangue de Jesus, ele purifica a nossa consciência, ele está. É pelo sangue, amados irmãos. Quando nós entramos de fato em nome de Deus, que a palavra fala: humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele vos exaltará. Aos pés do Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, tu conheces o meu coração, tu sabe o meu levantar, o meu pensar, o meu falar. Antes que a palavra chegue nos meus lábios, tu já sabe. Eis-me aqui, reconhecendo meus pecados, que eu pequei contra ti, porque nós pecamos todos os dias. Todos os dias nós pecamos. É no olhar, é no falar, é no omitir. Não tirar proveito de situações. Deus sabe, Deus conhece o meu e o teu coração. A palavra fala que não há um justo sequer, somente Jesus Cristo, o único que viveu nessa terra. Foi o único que pôde oferecer o sacrifício santo a Deus, o sacrifício que Deus aceitou para a remissão dos nossos pecados. E nós precisamos reconhecer e dizer: Jesus, eu preciso de ti. Preciso de ti, Jesus. Me purifica, me transforma. Eis-me aqui. É só ter coragem de se humilhar e reconhecer que nós somos pecadores. E quando Deus se agrada, e quando nós nos humilhamos, Deus perdoa. Então o sangue de Jesus purifica quando nós nos humilhamos. O sangue de Jesus traz vida. Jesus, pois, João capítulo 6, versículo 53 diz: Jesus, pois, disse: na verdade vos digo, que não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tem vida em vós.
Santa Ceia, domingo que vem é Santa Ceia, amanhã de celebrarmos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E nós estamos declarando: eu estou tendo vida, porque eu participo da ceia com os meus irmãos. E tem crente que não valoriza o culto de Santa Ceia. Tem crente que não tem prazer de vir no culto de Santa Ceia. Então não aconteceu a transformação no coração. É preciso ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Porque nós estamos servindo a Jesus, não estamos servindo ao homem. Nós temos a eternidade com Cristo. E se nós temos a eternidade com Cristo, estar em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Foi Jesus que instituiu a igreja. Foi Jesus que colocou a igreja. Foi Jesus que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E quem é a igreja? Somos nós, eu e você. Não é essas quatro paredes. Nós somos o templo do Espírito Santo. E eu e você temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Porque se eu não cuidar, ele vai cobrar de mim e de você. Porque como você sabe no contexto, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 26, 27 e 28 diz assim: e tomou dando graça a Deus e dizendo: bebei dele todos, porque isto é o sangue do Novo Testamento derramado por muito para a remissão de pecados. O sangue de Jesus foi derramado para remir a muitos. O sangue de Jesus nos dá vitória. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 diz assim: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida à morte. Essa palavra dos mártires, homens e mulheres que não temeram morrer por Cristo Jesus, não negaram a Jesus, não negaram a fé, mas o sangue deles, dos mártires, crendo: Senhor, vive o nosso sangue. Olha, o Senhor diz para eles esperar eles que vão dar a eles, mas não negaram o poder do sangue. Que o sangue de Jesus, o Deus da vitória, que são os mártires. O primeiro mártir da história não sabe que é Estevão. Quando ele viu o céu aberto e Jesus, experiência gloriosa. E muitas vezes eu e você negamos a Jesus por coisas pequenas, porque ainda falta ter um encontro pessoal com Deus. Eu já falei aqui, e a palavra fala: entrar no nosso quarto, fechar a porta e em secreto falar com o nosso lugar secreto de oração, de comunhão, de adoração. Se você não pode fazer na sua casa, faça dentro do carro. Você pode fazer dentro do carro, faz um rio. Busque a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e sinta a presença dele. O poder vai vir sobre a tua vida. Isso é convicção. Quando você tem convicção da comunhão com Jesus Cristo, você e eu temos prazer de adorá-lo. Nós temos prazer de ofertar. Nós temos prazer de congregar. Nós temos prazer de evangelizar. Nós temos prazer de fazer a vontade do Pai. Por causa da experiência que cada um de nós devemos ter com Cristo Jesus nos nossos secretos. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue. Porque muitas vezes nós pecamos. Nós pecamos, não temos força para orar. Porque ficamos envergonhados. Não temos coragem de orar. Eu pequei, Deus.
Mas graças a Deus pelo poder do sangue de Jesus. Então a vitória. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e palavras do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte. O sangue de Jesus nos traz a Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz: e que por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão no céu. E Jesus nos deu o ministério da reconciliação. E nós podemos trazer pessoas para reconciliar com Cristo. Há quantos filhos pródigos aí fora precisam reconciliar com Cristo? Reconciliar-se com Deus. Pessoas que já ouviram o Evangelho, pessoas que passaram por nós e hoje estão afastados. Mas Deus nos deu o ministério da reconciliação, porque Deus nos reconciliou com Cristo através do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos santifica. O sangue de Jesus nos santifica. Está em Hebreus capítulo 13, versículo 12, que diz: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da terra. O sangue de Jesus nos santifica. Entra por este caminho da palavra. Diga o verbo vivo, Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente através de Jesus, através do sangue de Jesus, através do sacrifício, o sangue de Jesus nos santifica. Aleluia. Creia no poder do sangue de Jesus. Se você não tiver o sangue de Jesus, como você vai fazer? Como nós vamos fazer? Não tem outro meio. Não são sacrifícios e ofertas que Deus se agrada. Deus se agrada de obediência. Quando nós obedecemos a palavra, somos purificados pelo sangue de Jesus. Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus é o verbo vivo, Jesus é a palavra viva. Deixa Jesus fluir em teu coração, em teus lábios. Fale de Jesus, fale de Jesus. Converse com Jesus. Conta para Jesus aonde é a tua dor. Conta para Jesus onde é o teu problema. Fale com Ele, Jesus. É o poder do sangue de Jesus, tem poder para limpar, purificar, santificar, reconciliar, transformar. Somente o sangue. Nada além do sangue nós não cantamos. Não cantamos algo mais que é neve. Somente o sangue do Cordeiro tem poder para nos livrar de todo o pecado. Somente o sangue de Jesus pode deixar nossas almas mais leves que a neve. Por isso que Jesus fala em todo tempo: sejam alvas as tuas vestes, nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Quer dizer, o Espírito Santo tem que estar atuante em mim e você. Agora, se eu estirei com as minhas vestes manchadas, como o Espírito vai atuar em mim? Como o Espírito Santo vai poder te usar e nos usar para fazer a grande obra do Senhor? Por isso que o inimigo lança setas e dardos para poder manchar a nossa veste. Por isso a palavra fala: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. Mas nós não clamamos, nós só deixamos correr como se fosse um rio natural. Mas nós temos que entrar no oceano do Espírito, aprofundar mais o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo e com a sua palavra. O sangue de Jesus nos santifica, Hebreus 13, 12. E por isso, já li, por isso também Jesus, para santificar o povo, seu próprio sangue, padeceu fora da porta. O sangue de Jesus, nós somos, pelo sangue de Jesus, nós somos protegidos. Aí nós lemos a história do povo de Israel, quando eles saíram do Egito, e eles prepararam o cordeiro. Êxodo capítulo 12, versículo 3 diz: aquele sangue por sinal nas casas que vos estiveres. Vendo o sangue, passarei por cima de vós,
não haverá entre vós praga ou mortandade quando ferir a terra do Egito. Assim como na porta das casas dos hebreus no Egito, o sangue protetor, hoje para nós, crentes, nós temos a marca do sangue de Cristo Jesus. Quando pedimos a Deus que nos lava, nos cubra com seu sangue, experimentando o poder da vida. Jesus me cobre com o teu sangue, dá uma noite de paz e descanso, envia o teu anjo para me guardar, nos guardar. Pelo poder do sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, somos protegidos, que nós temos a marca do sangue de Cristo. O sangue que nos purificou. Foi o sangue que nos santificou. É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos traz mais perto de Jesus. Está em Efésios capítulo 2, versículo 13. A palavra diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pelo sangue de Jesus, aproximamos de Deus. Se não fosse o sangue de Jesus, nós não tínhamos condições de chegar perto de Deus. E nós chegamos perto de Deus pelo sangue de Jesus. Não sou eu que digo a palavra. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, nós estávamos longe, nossos delitos e pecados estavam perdidos. Mas o sangue de Jesus nos alcançou e nos trouxe para perto de Deus, para a comunhão com o Pai. Porque Jesus morreu na cruz para nos purificar de todo o pecado. E quando Deus olha para você, Ele vê a justiça de Cristo em nós. Ele não olha para mim. Ele vê a justiça de Cristo em você. Se não for o sangue de Jesus, não temos que chegar perto de Deus. Mas ele fala que os nossos pecados nos afastam de Deus. A nossa iniquidade nos afasta de Deus. Mas o sangue de Jesus nos traz perto de Deus. O sangue de Jesus nós temos a redenção. Em Efésios capítulo 1, versículo 7 que diz: em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da graça. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue, a remissão segundo a riqueza da sua graça. Pela graça sois salvos. É dom de Deus. O sangue de Jesus nos justifica. Romanos capítulo 5, versículo 9 diz: logo, muito mais agora, aleluia, sendo justificado pelos seus, seremos por ele salvos da ira. A palavra fala que a ira de Deus repousa sobre os filhos da desobediência. Obedecem a palavra de Deus. Todos aqueles que não aceitam ou não aceitam a palavra, não aceitam Jesus, estão indo para o lugar triste. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Que a trombeta vai soar. Os que lavaram a vestidura no sangue, os que amam o Senhor, aqueles que desejam a eternidade com Cristo, vão subir no relatório. Mas aqueles que estão se apegando às coisas materiais, pelo mundo, esses correm um grande perigo de sofrer a grande tribulação do Apocalipse.
Tem muitos aí que não acreditam na palavra. E aí esses, esta palavra vai se cumprir. Tudo que está aqui está cumprindo. Está chegando a hora de nós irmos embora daqui. Jesus disse para nós: vigiai e orai, e não sabeis o dia e a hora que há de vir. A partir do Ocidente, essa tem acontecido no Brasil, aviões caindo, pessoas morrendo. Acabou o tempo na Terra. Se morreu com Cristo, é um lugar maravilhoso, mas morreu sem Cristo. É tristeza. Mas graças a Deus que nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos dá a propiciação. Romanos, capítulo 3, versículo 25 diz assim: a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Vamos ver o nosso tempo da ignorância. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, começamos a vida nova, a vida com ouvir novidade de vida. E quando nós pecamos do saber da verdade, porque nós estamos desobedientes, ele escreveu ser que eu sou o sangue. Ser imitadores, ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque eu trago as marcas do meu corpo. Olha o que ele sofreu pelo meu jeito. Mas a propiciação aborda o problema do pecado em relação a Deus, literalmente. A propiciação é aplacar ou alcamar a ira de Deus. A propiciação. O sangue do conserto eterno, Hebreus capítulo 21 diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do conserto tornou trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazeres a vontade de Deus, operando em vós, que perante Ele é agradável por Jesus Cristo, a qual seja a glória sempre. Amém. Pelo sangue do Cordeiro, do conserto eterno, foi Deus que fez esse conserto eterno conosco. Por a mim é você. Aí continua dizendo: a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Jesus é o seu pastor, eles não sabem isso. Jesus é o seu pastor. Mas ele coloca pastores para pastorear. Vos aperfeiçoe em toda boa obra. Quer dizer, Deus quer que nós nos aperfeiçoemos. Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Humanamente falando é difícil, mas com o Espírito de Deus habitando em mim e você, nós conseguimos. Porque nós vamos estar sensíveis à voz de Deus, nós vamos estar sensíveis ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos conduzir à vontade do Pai. Vos aperfeiçoe em toda obra para fazeres a vontade de Deus, operando em vós, que Ele é agradável. Quando nós fazemos a vontade de Deus, é agradável a Deus, Deus se agrada a Deus, a qual seja a glória para todos sempre. Tudo tem que ser para a glória de Deus Pai. Tudo que nós vamos fazer tem que ser tudo para a glória de Deus Pai. E tudo quando você pede uma coisa tem que ser para a glória de Deus Pai. Se nós pedirmos algo egoísta, Deus não atende, Deus não nos ouve. Tem que ser para a glória dele. Se é um trabalho novo, é para ele. Se é uma casa nova, é para a glória dele. Se é um carro novo, é para a glória dele. Se é uma faculdade, é para
tudo tem que ser para a glória de Deus. Aí nós estamos agradando a Deus e fazendo a vontade de Deus como Deus, pelo poder do sangue do Cordeiro. Em Atos capítulo 20, versículo 28 diz assim: olhai por vós, por todo o rebanho sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos para apresentares a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Jesus resgatou você. Somos a igreja, somos a igreja, somos o templo do Espírito Santo. Mateus 26, 28 diz: porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento que derramamos para a remissão do pecado. Pelo sangue de Jesus, cada dia, para entrar no santuário, conforme está em Hebreus capítulo 10, versículo 15. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Hebreus 10, 19. Temos, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus dá nossas sins. Isaías 53. Jesus sofreu por mim e por você, derramando o seu sangue. Quem derrama de sangue não há remissão de pecado. Esse sangue foi derramado. E hoje eu e você nós temos o livre acesso ao trono da graça. Hebreus 10, 19, 20. Hoje, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O sangue de Jesus nos lavou, porque Jesus nos ama. E tem um versículo aqui em Hebreus capítulo 4, se não falha a memória, versículo 19. Hebreus capítulo 4, versículo 19, que diz assim, 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos, você pode chegar ao trono da graça com confiança, com a certeza que Deus vai nos socorrer no tempo certo. Né? Exato, o tempo de Deus é Kairos, nós sempre vamos. Pelo sangue. É pelo sangue que nós vamos no trono da graça. Não é pelos nossos méritos, não é pelos nossos esforços, não é pelo nosso dinheiro, não é pelo nosso trabalho. É pelo sangue do poder que nós vamos chegar ao trono da graça. Tenha ousadia de chegar ao trono da graça. Não tenha medo. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é longânimo. E Ele quer que nós nos aproximemos dEle pelo sangue. Pelo sangue. Tenha de confessar os pecados. Tenha coragem de abrir o teu coração. Tenha coragem de falar para Jesus: entra naquele quarto secreto que eu ainda não abri. Tenha coragem. Fale com Deus, porque Deus sabe todas as coisas. A palavra fala que o sol do Senhor está em todo lugar, e tudo vê, tudo sabe. Sejamos honestos e dizer para Deus: Deus, tu conheces a minha vida, eis-me aqui. Porque a morte pode chegar a qualquer momento, ninguém sabe o dia e a hora. E aonde nós vamos passar a eternidade? Jesus nos deu a eternidade, amados, pelo sangue. O homem não é imortal, não. Os homens que estão no poder pensam que são imortais. Eles fazem o que eles querem. Mas Deus vai cuidar deles. A nossa função, a nossa missão é orar por eles, a autoridade constituída. Mas nós
Temos que nos preocupar com a nossa eternidade, preocupar com a nossa comunhão com Deus, porque outras pessoas não vão se preocupar com a minha eternidade. Tem pessoas que, se puderem, vão pro inferno logo. Porque pessoas não amam a Deus, que é uma maldade para o outro. Mas nós que amamos a Deus e ao próximo, o inimigo, que a Bíblia manda orar pelo inimigo, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Quando você ora pelo inimigo, você está fazendo a vontade de Deus. Quando nós oramos pelo aqueles que nos perseguem, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E nós temos que aprender a juntar brasas nas vidas da vida daqueles que nos perseguem. Peça a Deus, sabe? Juntar brasa na vida daqueles. Então nós temos a eternidade com Cristo. Chegue ao trono da graça com confiança e alcançar a misericórdia, porque a misericórdia do Senhor fala que nós somos consumidos vivos. Salmo 23:6 fala: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias da nossa vida, que Deus é amor. Porque o Senhor é o nosso pastor. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6 diz: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e o seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai, a Ele a glória e para todos sempre. Amém. Jesus nos lavou os seus sangue. Capítulo 6 diz: da parte de Jesus Cristo, que é testemunha, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Jesus nos lavou na vida, na dimensão do Espírito. Vida, na unção poderosa de Deus. Não viva na superficialidade, só que na profundeza do oceano do Espírito. E deixa Deus te usar para ministrar salvação, cura, libertação, renovo. Deixa Deus te usar. O propósito de Deus é esse: é usar a cada um como um instrumento poderoso na terra, para sermos sal da terra e do mundo, para alcançar vidas que estão em decadência espiritual, estão morrendo espiritualmente, estão precisando do nosso socorro. E Deus quer usar eu e você para trazer vida aos perdidos. Pelo Jesus, pelo sangue de Jesus. Se você não tiver oração, nada resolve. Precisamos do sangue de Jesus em nossa vida. Peça para Jesus te limpar. Peça para Jesus te purificar. Peça para Jesus te renovar. Peça para Jesus te transformar pelo sangue. 1 João capítulo 5, versículo 6 diz: aquele que veio, isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. O Espírito é a verdade. O sangue de Jesus nos dá paz. Colossenses capítulo 20 diz, Colossenses 1:19: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, que, havendo por ele paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão na terra como estão nos céus. 1 João capítulo 1, versículo 6 diz assim: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade. Versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por esse texto. Esse texto me dá força para confessar os meus pecados. Esse texto me leva a me humilhar aos pés de Jesus Cristo. Porque se não for, para quem eu ia recorrer quando eu pecasse? Todos nós pecamos. Não somos perfeitos ainda, mas procuramos nos aperfeiçoar quando nós Deus. E quando eu e você meditamos na palavra de Deus, nós temos que expressar a palavra. Porque a palavra fala, não sai uma palavra torta dos nossos lábios. Então, o crente foi abençoar, o crente foi chamado para interceder, o crente foi chamado para falar as verdades da eternidade. A eternidade é uma realidade. A morte também é uma realidade. A realidade, mas não vemos. Quando você usa a fé, algo acontece, porque sem fé, e fé você não vê. Nós alcançamos pela fé, porque nós acreditamos, nós cremos, nós confiamos na palavra de Deus. Por isso que a palavra fala, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, então isso é comunhão. Na luz, estou em comunhão, estou em Jesus. Não estou em trevas, estou procurando praticar as boas obras. Temos comunhão uns com os outros. Tem que ter comunhão de verbo. Tem que ter comunhão com os irmãos. A palavra fala com bom com sua vida, os irmãos vivem em união. É na unidade, porque se o povo de Deus estiver desunido, não vence a batalha, não vence as guerras. Precisamos estar unidos, porque nós somos o povo que vamos morar no céu. Jesus falou para nós não ficarmos preocupados, que o lugar já está pronto, está preparado. Não se turbe o vosso coração. A casa de meu pai é muitas moradas. O lugar está pronto. Eu preciso amar os meus irmãos. Eu preciso viver em comunhão com meus irmãos. Eu preciso orar pelos meus irmãos. E cada um dos meus irmãos estão passando por uma situação, uma crise, uma dificuldade, uma angústia. E Deus nos chamou para interceder e orar. Porque eu e você não sabemos o que nossa irmã está passando, mas precisa da minha oração, precisa do meu apoio, precisa da palavra de Deus que vai edificar, vai fortalecer o meu irmão. Por isso eu preciso me encher da palavra de Deus, me encher do Espírito Santo para dar àqueles que precisam de um conselho dos céus. É só colocar na brecha. É só dizer como o profeta dizer, eis-me aqui, Senhor. Me usa para abençoar o meu esposo, o meu filho, a minha família, a minha casa, os meus projetos. Me usa, Senhor, para direcionar aquela vida que está perdida e não tem um rumo. Deus quer usar cada um de nós. É nós que estamos falando. Nós precisamos entrar em comunhão pelo sangue. Em comunhão pelo sangue de Jesus. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Todos nós pecamos. Todos nós somos. Às vezes o meu pecado é diferente do seu, mas pecamos. E eu não posso julgar o meu irmão.
Mas Deus fala, né? Não julguei para que seja julgado. Eu tenho que abençoar, eu tenho que direcionar aquele irmão para o altar. A comunhão com Deus. Esse é o propósito. Ah, Senhor, é difícil. Mas tem que sonhar. Que se Deus tem misericórdia de mim, eu tenho que usar de misericórdia para o meu irmão também. E muito de misericórdia. Nós já queremos julgar, já queremos condenar, queremos tirar fora da comunhão, queremos, amados, Deus é juiz, Deus é amor, Deus é misericordioso. E nós temos que usar a bondade de Deus. Que a bondade de Deus tem me alcançado, tem nos alcançado. O momento que Deus já te deu e você não ouviu e nós ouvimos. É a bondade de Deus. Ouça a voz de Deus, meu amado irmão. Obedeça a palavra, medita nela. Se você morrer amanhã, onde você vai passar a eternidade? Onde nós vamos passar a eternidade? Vamos passar a eternidade com Cristo. Se não for o sangue, nós não temos eternidade. Aceite o sacrifício de Cristo na tua alma. Aceite o poder do sangue que te purifica de todo pecado e te dá o livre acesso ao trono da graça. É o sangue. Se não fosse o sangue de Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o sangue de Jesus, meu nome não estaria no livro da vida, o teu nome não estaria. Se não fosse o sangue de Jesus, você não vai receber a pedrinha branca do seu novo nome. Se não for o sangue de Jesus, você não vai receber o coroa da vida, porque a palavra fala, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Seja fiel a Jesus. Obedeça a palavra. Deus quer obediência, Deus não quer sacrifício. O sangue de Jesus vai nos purificar, e o sangue de Jesus vai nos conduzir aos céus. O sangue de Jesus é inesgotável, tem poder. Não tem como você me dar só essa gotinha aqui vai dar uma unidade. O sangue de Jesus já resolveu o problema da unidade do pecado hoje. Já foi pago o preço. É só obedecer a palavra agora. Mas o inimigo não quer que você na palavra. O inimigo não quer ler a palavra. O inimigo não quer que você anuncie a palavra. O inimigo não quer que você veja o que. Por isso que ele lança dificuldades, angústia, aflições. Ele vai lançando as certas idades. Se você não se revestir da palavra, Efésios 6, né? Vista-se da palavra. Cubra-se com o sangue do Cordeiro. Esse detalhe que não pecamos, fazemos um mentiroso e a palavra está embaixo. Então, vamos depois. Como fazemos isso? Aí da oração, através dos humilhados. Tem pecado que é só você chegar no altar. O pecado você tem que chegar ao anjo da igreja. Quando a sua comunhão afetada no seu pecado pequenos, você confessa no teu Pai, no altar de Deus, o sangue de Jesus. Vai ter pecado que passa pela disciplina. Aí tem que falar com o anjo da igreja, pastor. Não esconda. O pastor ia conversar com ele e falar assim, pastor, eu fiz isso. Olha para mim. O pastor vai interceder a Deus. Então a oração é uma das armas mais poderosas que nós temos. Eu e você temos. Use ela. As nossas orações têm muito poder. A nossa vida de oração. Por isso nós vemos que o de oração a frequência é pouca. O inimigo não quer que você ore. Não quer que você esteja cheio do Espírito Santo. Deus usa nossas orações para mover e realizar os milagres. Nós servimos um Deus todo-poderoso. Ele tem todo o lugar da terra. Peça com fé, com frequência, e espere a intervenção de Deus, pois o poder da oração não vem de nós,
vem do Senhor. Nós somos somente um canal. O poder está em Jesus. É Ele que responde a oração e torna a realidade para acontecer o que é humanamente impossível. Somente Deus é especialista nas impossibilidades. Impossível nós fazemos, impossível é com Deus. Tudo é possível se nós cremos, se nós acreditamos em Jesus. Creia no poder do sangue, porque somente o sangue nos dá a intimidade, a comunhão com Deus. Deus vê a justiça de Cristo em nós. Se não for o sangue de Jesus, não morrer. Cristo em nós. É o sangue. A oração pedir ou um mandato a Deus. Jesus responde a oração quando é aquela que glorifica o Pai. Tudo que você pedir em meu nome, eu farei. E assim que o Pai será glorificado no Filho. O que você pedir em meu nome, eu farei. João capítulo 14, versículo 13 e 14. Então, quando você ora, a vontade de Deus, nós recebemos. A vontade de Deus é salvar. A vontade de Deus é perdoar. A vontade de Deus é santificar. A vontade de Deus é justificar. A vontade de Deus é fazer a propiciação. Vamos colocar debaixo da vontade de Deus. Vamos obedecer a palavra de Deus pelo sangue de Deus. Essa palavra que eu trago para os irmãos. Venha em comunhão. Venha cheio do Espírito Santo. Venha com alegria celebrar a ceia do Senhor. Pois foi o Senhor Jesus que instituiu este memorial. Graças a Deus pelo sangue do Corpo. Sabe, meu irmão, minha irmã, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele vê todas as coisas. E tenha coragem de falar com Ele agora neste momento, Senhor, e o poder do sangue. Esse sangue que purifica, esse sangue que santifica, esse sangue que transforma. Eu ainda não estou vivendo nessa dimensão, mas eu almejo, quero. Coloquemos diante do Senhor neste momento agora. Oremos. Querido Deus, querido Pai, obrigado pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, pois tua bondade e misericórdia nos alcançou. O teu amor é tão grande, é tão sublime, tão soberano. Não temos palavras para descrever o teu amor, ó Pai, que é imenso. Mas nós entendemos pela palavra que o amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Ó Deus, derrama este amor em nosso coração, para que possa poder o sangue do Cordeiro em nossas vidas, para que o sangue tire todas as manchas das nossas vestes espirituais, pois queremos ter as vestes alvas. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós temos pedido a Ti, ó Pai, para que batize meus irmãos com o Espírito Santo. Nós temos pedido a Ti, ó Pai, que revista meus irmãos de poder e de autoridade. Nós temos pedido a Ti, ó Deus, para que venha abençoar as famílias aqui representadas. Temos pedido a Ti, ó Deus, que leve meus irmãos a terem a experiência profunda com Cristo, para que venham ser verdadeiras testemunhas, que tenham alegria e prazer de Te servir, Pai, na Tua casa. Muitos falam dos lábios para fora, mas na prática, ó Deus, nos entristece. Possa ter misericórdia de cada um de nós. Que possamos colocar em prática a Tua palavra, ó Deus. Que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Por isso, visita, ó Pai, aqueles irmãos que são fracos na fé. Aqueles irmãos, ó Deus, que
ainda não tiveram um encontro pessoal com Cristo, mas tem a palavra na mente, mas não coloquem. Visite esses irmãos, aqueles que estão com pensamentos, se serve ou não serve, se obedece ou não obedece, se vai para a casa de Deus ou não vai. Visite que eles venham ter a convicção da salvação em Jesus Cristo, que venha ter a experiência verdadeira com Cristo. Pai, não deixe que o diabo, o inimigo da nossa alma, vos engane, mas que venha ter a salvação em Jesus Cristo. Também oramos por aqueles que pertencem à nossa família, mas ainda não pertencem à família de Deus. Não entendem ainda o poder do sangue do Cordeiro, não entendem o sacrifício de Cristo, ó Deus. Mas de alguma forma já ouviram falar de Jesus. Que tu possa alcançar as famílias que ainda têm, Pai querido, os perdidos. Eu tenho a esperança em Cristo Jesus, para que eles venham conhecer Jesus Cristo e venham até a eternidade com Cristo, meu Deus. Foi para isso que tu nos chamaste, para sermos verdadeiras testemunhas do Evangelho. Deus, em nome de Jesus, realiza a tua obra em cada um de nós, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, aleluia, e que ela vai subir. E obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por fazer parte deste povo santo e zeloso de boas obras. Obrigado, Senhor, pela comunhão que nós nos temos com nossos irmãos, que são herdeiros com Cristo, são filhos de Deus, pertencem ao reino celestial. A cada um dos meus irmãos, completa, realiza a tua obra que tu vai realizar, porque esta obra é santa, este povo é santo, santificado para a glória de Deus Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo sangue derramado, obrigado, Senhor, por este povo maravilhoso. Em nome de Jesus, te agradecemos.